Ministros do Tribunal de Contas da União negaram na segunda-feira a devolução de cerca de 7 bilhões cobrados indevidamente nas contas de luz devido a um erro de metodologia no cálculo dos reajustes, das tarifas de energia elétrica. Para Mato Grosso do Sul, o valor seria de 119 milhões de reais. A alegação foi de que a devolução do dinheiro poderia gerar insegurança jurídica. Laírson Palermo, advogado da Associação da Defesa do Consumidor de Energia de Mato Grosso do Sul, está aqui conosco e vai nos explicar sobre esse resultado. Na prática, doutor Laírson, mais uma vez o consumidor perdeu? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Sérgio Cruz. Bom dia, ouvintes da Rádio FM Capital. Nós estamos tratando de esclarecer o público, os consumidores de Mato Grosso do Sul, no caso, a respeito dessa votação ocorrida no Tribunal de Contas da União, tendo em vista que, do nosso ponto de vista, está havendo aí uma certa desinformação a respeito do julgamento. A nossa associação ela é habilitada e interessada no processo administrativo que corre na Agência Nacional de Energia Elétrica, aberta por ocasião da conclusão da CPI da conta de luz na Câmara dos Deputados em 2009. O que decidiu a Câmara dos Deputados nessa CPI após profundas investigações? Que existiu um erro, o qual causou aumento indevido das tarifas, prejudicando o consumidor. A ANEEL tem a obrigação de corrigir esse problema e de devolver os valores cobrados a maior do consumidor. Então, esta decisão da CPI da conta de luz determinava uma conduta da Agência Nacional de Energia Elétrica. Agência Nacional de Energia Elétrica, que esteve representada na CPI da conta de luz e que, em depoimentos lá registrados, confirmou a existência do erro e que cumpriria a determinação da CPI da conta de luz. A Agência Nacional de Energia Elétrica não esperou o galo cantar 3 vezes. Após o encerramento da CPI da conta de luz, produziu uma norma técnica de número 065 de 2010, desdizendo tudo o que tinha dito na CPI da conta de luz. Ou seja, que não houve erro, que a metodologia foi aplicada pelas concessionárias. Então, o que fez o deputado Eduardo da Fonte, que foi o presidente da CPI da conta de luz? Imediatamente recorreu à Agência Nacional de Energia Elétrica e, neste recurso, perdeu por 7-0. Foi em janeiro de 2011. Saiu de lá indignado. Diante disso, fez um recurso ao Tribunal de Contas da União, que é justamente então que tem justamente então no seu deslinde esse julgamento recente. O que pedia então a Comissão de Defesa do Consumidor ao TCU? Que revisasse essa situação e que determinasse que a Agência Nacional de Energia Elétrica, que já tinha reconhecido o erro através da CEFID, que é a sua Secretaria de Fiscalização, e que inclusive tinha corrigido através de uma instrução normativa número 25 de fevereiro de 2011, regulando com uma nova metodologia para que não ocorresse mais o erro para o futuro. O que queria então o deputado Eduardo da Fonte quando recorreu ao TCU? Que o TCU determinasse que a ANEEL providenciasse o efeito retroativo. Ora, se ocorreu o erro, se todos os documentos, desde 2007 até agora, comprovam que houve um erro, que houve acúmulo das concessionárias de 7 bilhões, e no nosso caso aqui da Enersul, pelas informações das provas que nós temos do processo administrativo, só no primeiro semestre de 2009, houve um extra de 10 milhões de reais. Então nós aqui fazemos um cálculo de que somente a concessionária Enersul, diante deste erro, de 2002 a 2009, em média, deve ter
ficado com um extra de 120 milhões. Isso depende ainda de cálculos judiciais, porque nós temos uma ação. Muito bem. E para concluir essa sua primeira pergunta, o que disse o TCU? O TCU disse o seguinte: olha, o que a ANEEL fez está correto. Ela corrigiu, ela reconheceu o erro. O próprio ministro, que foi o voto vencedor dos 5-2, ele não diz que não, no seu voto, que não houve o erro. Eles reconhecem que houve erro, mas o objeto desse julgamento é de que a ANEEL não tinha, então, que tomar as providências do efeito retroativo, ok? Então, esta, em síntese, de forma bem resumida, é a decisão do TCU. Ou seja, o que a ANEEL entendeu de corrigir somente de fevereiro de 2011 para o futuro é o que tem que ser feito, e o passado, o efeito retroativo, então, não se discute. Então, e disse mais, disse o seguinte: nós, TCU, não somos o órgão competente para analisar e decidir devolução para consumidores. Este órgão competente dentro dos tribunais brasileiros é o Poder Judiciário Civil, que tem a competência de analisar as relações contratuais entre concessionária e consumidor. Portanto, os consumidores que entenderem que tem algo a ser devolvido devem procurar não o TCU, não a ANEEL, e sim o Poder Judiciário, que em partes nós concordamos. Mas Laírson, quer dizer que o Tribunal de Contas da União deixou de reconhecer um direito juridicamente ainda não adquirido, é isso? Eu entendo, porque não há um direito adquirido, quer dizer, houve uma constatação de que houve erro, mas não houve ainda, não se estabeleceu que as concessionárias tenham que devolver isso. Já foi decidido isso? Não, né? Não. Então. Não, porque o TCU, Tribunal de Contas da União, do ponto de vista legal, ele não julga nada, ele não tem competência de analisar violações de cláusulas contratuais entre, no caso, concessionário e consumidor. Ele tem competência de verificar a administração direta e indireta, né, cuja composição é majoritariamente de recursos públicos, né, se há violações, né, se há anormalidades nesses órgãos públicos. Esse é o papel do TCU. E o que estava em discussão aqui nesse julgamento não era propriamente as 63 concessionárias e a violação de suas cláusulas contratuais e o acúmulo indevido de recursos. Era o papel da Agência Nacional de Energia Elétrica, ok? Que o deputado Eduardo da Fonte, como eu disse anteriormente, não estava concordando com a deliberação da ANEEL de reconhecer o erro, só resolver para o futuro e deixar para o passado a devolução. Então, esse que era o objeto da discussão. Então, Laírson, objetivamente... O ministro Raimundo Carneiro, ele disse o seguinte, ele disse que, que o TCU não tem competência de julgar. Eu concordo. Mas aí ele foi claro também, ao destacar no seu voto, que o princípio da segurança jurídica impõe, a meu sentir, que esta corte não delibere pela revisão das tarifas praticadas em data anterior ao ajuste de fevereiro de 2010. Para Carreiro, uma revisão retroativa pode ser encarada como quebra de contrato a afetar a confiabilidade de todo o programa de concessões brasileiro, incluindo o efeito reverso de provocar o aumento das futuras tarifas ante ao potencial aumento dos riscos do negócio. Quer dizer o seguinte, que ele também coloca aqui que dificilmente, pelo menos é o que ele pensa, que de 2010 para trás... Eu sei, mas isso aí... Ele colocou... É um pensamento enquanto opinião dele. Enquanto opinião dele, mas que ele coloca... Já o ministro Valmir Campelo, que eu tenho aqui, que foi o voto... Ele era o ministro relator e foi acompanhado por mais um ministro, tem uma opinião totalmente diferente. Exatamente. E que se adequa à realidade. Agora, quem vai analisar isso, é isso que o consumidor sul-mato-grossense precisa entender. O empresário, o comerciante, né? o consumidor residencial, o poder público, todos são consumidores. O que é preciso entender é o seguinte: o órgão competente para analisar se a concessionária, e aí nós precisamos também ter uma clareza o seguinte: essa contra-informação, né, de se dizer que o TCU negou,
no fundo, serve ao quê? A um alívio das concessionárias. Porque, no nosso caso concreto, temos uma ação civil coletiva tramitando na Vara de Direitos Difusos aqui da capital. Ok? É nessa seara, é nesse contexto, é no bojo desse processo que nós estamos entregando ao juiz natural, que é o juiz civil, né, competente, para que ele analise a relação contratual do Marquinhos com a Enersul, do Sérgio com a Enersul, do Léo Palermo com a Enersul, enfim, né? Da Rádio Capital com a Enersul, se nessa relação contratual houve alguma cobrança indevida e se houve algum recurso do consumidor pago, né, que ficou para a concessionária. E aí não tem como fugir. Porque, como eu disse para vocês, nós somos habilitados no processo administrativo. Todas as provas oficiais de fiscalização da ANEEL e do TCU comprovam acúmulo indevido por erro na metodologia, né, para as concessionárias. Parece que a própria ANEEL lá na CPI reconheceu. Sim, a própria ANEEL, o presidente da CEMIG, da CPFL, das grandes, está na Folha, está na imprensa, eles disseram, olha, houve realmente um erro, e se a CPI determinar a devolução, e quem determinar, nós vamos devolver. O problema ocorreu, sabe com o quê? Com a Agência Nacional de Energia Elétrica. Ela poderia, da mesma forma como fez aqui, nós tivemos um caso da CPI em Mato Grosso do Sul, né, que depois conseguiu fortalecer aquela ideia da devolução de 2003 a 2007, lembra? Uhum. De um superfaturamento nas contas. Claro, quem que não lembra, né? Justamente. A ANEEL, sabe o que ela fez? Ela reconheceu esse erro em dezembro de 2007, em abril de 2008 ela baixou a resolução 624, determinando a devolução da Enersul para os consumidores, uma devolução entre aspas, que ficou na conta de todo mundo, vinha assim, sua conta está sendo ressarcida em R$ 1,50, mas enfim, em 3 anos. Sim. Por que a ANEEL fez isso com a resolução 624 e determinou uma compensação, uma devolução via compensação, que nós questionamos também, essa devolução, até o Poder Judiciário aqui, qualquer consumidor que entre na justiça, ele ganha a devolução total e o juiz ainda só manda descontar essa resolução 624. Por que a ANEEL não fez isso também em relação ao erro dos 7 bilhões? Aí eu vejo uma questão seguinte, uma preocupação deles. É porque essas agências reguladoras estão tudo no bolso das concessionárias. Perfeito, Sérgio. Principalmente a Agência Nacional de Energia Elétrica. Exatamente. As saídas que eles encontram são sempre saídas que beneficiam o mercado. Exatamente. O mercado das grandes concessionárias. Agora mesmo nós estamos vendo a questão da redução das tarifas de energia. Não é? Quer dizer, a presidente Dilma, num esforço histórico, né, de jogar o Brasil para uma caminhada de competitividade que nós estamos precisando para sair, para aumentar o PIB, resolve reduzir a tarifa de energia elétrica, reduzir os custos de energia, né? Que é uma reivindicação antiga dos empresários brasileiros, etc. Tal. O que é que vem o mercado fazer? Né? Junto do PSDB, do DEM e do PPS, que é o braço político hoje do mercado. Né? Eles chegaram, inclusive, a tentar boicotar a votação da MP 579. As duas principais empresas concessionárias de energia elétrica do Brasil simplesmente não aderiram à proposta. Justamente. Então, o problema, é bom que se diga o seguinte, o TCU não negou, até porque ele não tinha eficácia, não tem eficácia de negar. Não é? Quem vai negar ou não, no nosso caso de Mato Grosso do Sul, a Vara de Direito Difuso Coletivo, depois do Tribunal de Justiça, e no caso do STJ. Aí sim, o dia que chegar trânsito em julgado ao final dessa discussão e dizer o Poder Judiciário negou, aí nós colocamos uma pedra em cima e acabou. Mas por enquanto não. E temos inclusive chance de vitória. Quer dizer, já existe uma ação aqui de Mato Grosso do Sul. Pública. Você tem informação de outras ações em outros estados? Minas Gerais me parece que tem também. É porque o número de ações termina ajudando, né? E a nossa ação aqui, ela é bem objetiva no seguinte sentido. Nós sempre tivemos o entendimento que a ANEEL e TCU não são, do ponto de vista das relações de consumo, né, responsáveis por devolver valores arrecadados do consumidor.
quem tem essa responsabilidade única e exclusivamente no caso de energia é a concessionária, porque é ela que recebe a tua conta de luz, Marcos. Entende? Se algo foi cobrado e ela ficou com um dinheiro a mais, ela tem que devolver, é ela que tem que devolver para você, não propriamente a ANEEL e o TCU. Ok? Isso nós não temos dúvida. Portanto, essa ação tramita aqui já há quanto tempo? 2009. E por que demora tanto assim? É porque a concessionária fica pedindo ao Poder Judiciário que chame a ANEEL para socorrê-la. E é interessante que a ANEEL vem e socorre a concessionária, mas para socorrer o consumidor, né, é uma dificuldade extrema. Tem que fazer uma mobilização nacional, tem que fazer uma CPI que é desrespeitada. Agora, isso por quê? Como você falou, Sérgio, as agências reguladoras criadas, inclusive no governo neoliberal do PSDB e do DEM, do Fernando Henrique Cardoso, foram agências justamente para capturar o mercado, para fazer o mercado entrar dentro do Estado, né, e tocar do jeito que está sendo tocado. Nós, consumidores, precisamos entender. A grande luta de classes que existe no século XXI, além daquela do salário e do capital, que foi do século XIX e XX, é a relação de consumo. É a relação de consumo. Nós, consumidores, precisamos entender, ter noção de cidadania, procurar os nossos advogados, procurar as nossas associações, isso em telefonia, em energia, em água, né, em banco, porque no atual momento do desenvolvimento econômico, a grande exploração que existe hoje é em massa pelos direitos difusos e coletivos, justamente esse. Por exemplo, uma concessionária, ela numa tacada só, ela pode arrecadar aí milhões de reais no mês por uma cobrança indevida, né? Então, eu acho que... Sobretudo no caso do monopólio, né? Quer dizer, uma empresa monopolista, né? No caso da energia elétrica. Energia elétrica, né? E você sabe que nós somos considerados consumidores cativos, né? Tecnicamente. Com o certeza. Consumidor residencial, o consumidor... E existe um mercado livre, que é um mercado que está acima da nossa realidade, que é a transação, né, dos quilowatts de energia, que é o mercado livre. Nós não, nós somos cativos. Portanto, Marcos, eu acho que nós estamos... O consumidor sul-mato-grossense, ele pode ter esperança que, você disse, está aí no Tribunal de Justiça, poderemos então ter esse dinheiro devolvido, não é? O Tribunal de Justiça, na questão do erro de 2002 a 2007, vem decidindo de forma unânime que a concessionária Enersul tem que devolver, se bem que de forma simples, a gente defendia de forma indômita, mas determina a devolução. E acreditamos... Essa devolução aqui que a Justiça determina é com relação da CPI da Enersul, né? Mas com relação a essa da CPI da Câmara dos Deputados ainda não está definida. Ainda nós não temos nenhuma decisão judicial no país. E podemos ter a primeira decisão judicial do país determinando a devolução. E aí é uma discussão de prova. Né? A concessionária tem que vir nesse processo dizendo que aquelas provas que nós temos do TCU, da ANEEL, da fiscalização, que comprovam uma série de acúmulos indevidos, não é real. Se ela conseguir provar isso, muito bem, ela ganha. Se ela não conseguir provar, os consumidores sairão vitoriosos, se Deus quiser. Laírson Palermo, advogado da Associação de Defesa do Consumidor de Energia do Mato Grosso do Sul, muito obrigado pela presença e pelos esclarecimentos. Sempre às ordens, viu? E qualquer contato com a Associação de Defesa dos Consumidores de Energia pode ser feito pelo telefone 84450678, né, que serão atendidos. 84450678. São 7 horas e 56 minutos na capital sul-mato-grossense. Eu vou agora ao Rio de Janeiro, não é? Porque o Corinthians jogou ontem 7 horas e 30 minutos horário Mato Grosso do Sul e o São Paulo jogou 45 minutos. Alô, seu Rui Guilherme, muito bom dia! Agora, direto do Rio de Janeiro, notícias esportivas com Rui Guilherme. Bom dia, Marco. Tô feliz da vida. Bastaram 45 minutos. Não precisou dos 90, né? Não houve a necessidade dos 90 minutos. Foram 45 minutos. O Tigres correu. O Tigre mais parecia um tigre de bengala, né? Fugiu covardão, né?
e o São Paulo conseguiu vencer a equipe do Tigres da Argentina por 2-0, sem que os covardões, alegando que tinham apanhado no vestiário pelos seguranças aí do São Paulo, essas coisas todas, nada. Eles fazem as coisas muito pior lá em Buenos Aires, lá na Argentina, tem que aprender mesmo. Então, covardões não voltaram para o segundo tempo e merecidamente o São Paulo é campeão da Copa Sul-Americana, futebol brasileiro em alta. O Corinthians, que já tinha conquistado a Libertadores, o Santos a Recopa, agora o São Paulo conquista a Copa Sul-Americana, vai para a Libertadores ano que vem, abre vaga para o Vasco para disputar aí a Copa do Brasil a partir das oitavas de final do ano que vem. Então, o São Paulo merecidamente conquistou a Copa Sul-Americana. E o Corinthians, graças ao Guerreiro, marcou, o Timão segurou a pressão do time egípcio, o Al-Ahly, venceu por 1-0, está na final, diante de milhares de torcedores corintianos. O time jogou mal, sofreu no segundo tempo, mas avançou e agora espera Chelsea ou Monterrey na final de domingo em Yokohama. O governo japonês que reforça o policiamento nas ruas de Yokohama. Marco. Ô Rui, só para encerrarmos, obrigado pela sua participação. Tem uma justificativa oficial, uma nota, alguém falou, não é, com relação o porquê que o Tigre não voltou no segundo tempo? Existe, tudo bem, se fala aí numa briga no vestiário, o que realmente aconteceu? Existe essa justificativa oficial do time, Rui? Existe, eles alegaram isso, que os jogadores foram agredidos aí por seguranças no vestiário, essas coisas todas. Foram nada, são covardões, sabiam que iam levar uma goleada, fizeram feio, e agora a Confederação Sul-Americana tem que punir exemplarmente esse time covardão da Argentina, que é o Tigre. Mas parece um tigre de bengala. Agora, me dá uma resposta. Acabou o jogo, né? O juiz determinou o encerramento do jogo. Agora, o São Paulo ganhou por WO ou ganhou por 2-0? Como é que é? Ganhou 2-0, o resultado do jogo, 2-0. Certo. Não, porque no segundo tempo o time não voltou, né? Queria saber se de repente foi por WO, foi pelo resultado de 2. Não, 2-0. Vale o resultado do campo de jogo. Tá certo então, seu Rui Guilherme. No mais, tudo tranquilo. Tranquilo. E mandando um abraço, né? Porque hoje é o dia do marinheiro, né? Dia do pedreiro. Você, pedreiro, aquele abraço. Marinheiro também, apesar de Campo Grande não ter mar, mas tem rios. Então, um abraço a vocês aí. Dia do lapidador e dia nacional do forró. E também dia do deficiente visual. Um abraço a todos os amigos que estão sintonizados, né, no Tribuna Livre. Tá certo, meu amigo Rui Guilherme, um abraço a você. Uma ótima semana. Qual é o próximo? Bom, hoje sai aí com quem o Corinthians joga na final, não é? Chelsea ou Monterrey, a final né? é domingo, né, em Yokohama, lá no Japão. Domingo, então, o jogo? Exatamente. Está marcado para que horário? 8h30 da manhã. 8h30 da manhã? 8h30 da noite lá. Tá. Então, menos mal para o público brasileiro, né? Porque de repente, se fosse às 4 da tarde, por exemplo, 4 horas da manhã aqui no país, né? Mas ainda bem que eles marcaram às 8h30 da noite. Então nós teremos tempo 7h30 da manhã aqui no horário Mato Grosso do Sul. Um abraço a você, viu, Rui? Obrigado pelas informações, uma ótima semana e o final de semana já chegando, inclusive, não é? Com certeza, um abração para você aí também, tudo de bom. Obrigado. Depois, Rui, antes da sua última participação, porque o programa Tribuna Livre para dia 21 de dezembro, dia 24 já é música e notícia. Então é o seguinte, você traz a informação para encerrar com chave de ouro do time do Sérgio Cruz, por favor, tá? Deixa comigo, pode deixar, rapaz. Ele conseguiu achar uma página que tem informações do Salgueiro, só que eu vou te dizer, eu acho que a última notícia, qual que é, Sérgio, em 2010 que você conseguiu, precisa de alguma coisa mais atualizada. Não, do dia 10. Dia 10. Não. 10 de quando? 10 de dezembro, rapaz. De 2010. Não, de 2012. Um abraço, Rui. Outro, tudo de bom. Tá certo. Seu Sérgio Cruz, como é que é conhecido o Salgueiro? O Carcará do Sertão.
Então. Muito bem, então o Rui Guilherme já prometeu que vai trazer as informações, tá? Do seu time do Salgueiro. Então tá. Tchau, Pica-Pau. Meus amigos, chegamos ao final de mais um Tribuna Livre. Em nome da Percal Chevrolet, orgulho de ser sul-mato-grossense da Moviflex. Móveis para escritório direto da fábrica na Moviflex. 14 de julho 425, da Vivo Sempre. Apenas 5 centavos o minuto. Da BM Sua Casa. Refinancie seu imóvel e tenha muito mais crédito. 0800 603 4455. De Luiz Landes, Reynoso de Faria, de Carlos Eduardo Longo de Faria, o Kaká. A equipe Tribuna Livre agradece sua audiência e sua preferência. Um novo encontro marcado amanhã a partir das 6h45. Daqui a pouquinho, a Ju Cheirosa. Bom dia, Mato Grosso do Sul. Você acabou de ouvir na Capital FM. Programa Tribuna Livre. A vez e a